Eu quero ler com vocês o texto que está em Isaías, capítulo 43. Esse texto foi o meu texto que eu usei como base para pregar, principalmente nesse mês de dezembro. Acho que eu preguei bem mais 15 vezes nesse texto. Quem me ouviu vai ouvir de novo. Eu tenho pedido para Deus, isso é uma prática minha. Geralmente, quando chega dezembro, eu peço para Deus uma palavra para renovar o meu coração, para alimentar minha alma, me preparar para o novo ano, para o tempo e o que Ele quer fazer na minha vida. E Deus me deu esse texto de Isaías, capítulo 43, e o verso de número 18 em diante. Com calma, na sua casa, você pode ler o capítulo todo do 43 de Isaías. Tem uma mensagem extraordinária, mas eu quero me deter nesta noite no capítulo 43, do verso 18 até o verso de número 21. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber a meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Um novo tempo, novas bênçãos de Deus. Fale para o seu irmão, que venha 2023, um novo tempo e novas bênçãos de Deus, para a sua vida, para a sua família e em tudo que você empreender, em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar, queridos. O tema da nossa igreja para 2023 é avançando pela fé. Vocês vão ouvir muito sobre fé em 2023. Avançando pela fé. E quando nós falamos de fé, nós falamos de confiar em Deus, de colocar nele a nossa confiança, de fundamentar em Deus a nossa vida, vida física, a vida emocional, a vida mental e principalmente a vida espiritual. Deus, Ele é o nosso fundamento. E quando nós partimos desta fé, desta confiança no Senhor, então nós entendemos esta palavra aqui do profeta Isaías. E Isaías, nesse breve texto, ele nos ensina pelo menos 5 princípios que nós devemos aplicar na nossa vida de fé no Senhor, para termos um ano de 2023, não só um período de tempo, mas ter um novo tempo, novas bênçãos de Deus, sonhar com o melhor de Deus para a nossa vida. E o primeiro conselho do profeta Isaías é: esqueça o passado, viva o presente e esperança no futuro. O verso 18, ele diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. É muito importante você entender o contexto no qual Isaías está profetizando. Nós estamos falando do século 7º antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Como estava a vida do povo judeu, do povo de Israel? Eles praticamente sumiram da terra,
por causa do império assírio. Você lembra que depois da morte de Salomão, seu filho Reoboão reinou, mas na mão de Reoboão, a nação de Israel foi dividida em duas. 10 tribos ficaram para o norte, com capital em Samaria, governados por Jeroboão, uma nova dinastia. E no sul, ficou apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O tempo passa, e aquelas 10 tribos do norte se voltam para a prostituição, para a imoralidade, para a idolatria. Colocam em Samaria um templo de adoração a Baal. Em Betel, eles adoravam bezerros de ouro. Enfim, aquela nação se desviou do Senhor. Se você lê os livros do profeta Oséias, profeta Amós, os profetas que profetizaram para estas 10 tribos, para que eles despertassem e voltassem para Deus, e eles não voltaram. E sabe o que acontece? Quando chega no século 7º a.C., Deus permite que a nação da Assíria, naquela época, tinha como imperador Senaqueribe. Ele invade o estado judeu e leva para Nínive como escravos as 10 tribos do norte: Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, todas as tribos do norte, Efraim, Manassés, que eram descendentes de José. Eles foram levados cativos para a Síria, e Senaqueribe trouxe para o lugar daquelas tribos uma mistura de gente que deu origem aos samaritanos, que na época de Jesus tinha uma grande divergência com os judeus, porque eles eram essa mistura de povos que foram introduzidos 700 anos no período de Isaías. E o que acontece? Quando Isaías está profetizando, ele não está profetizando mais para aquelas 10 tribos, ele está profetizando só para as duas, para a tribo de Judá e para a tribo de Benjamim. Sabe o que acontece? Toda aquela glória de Israel desapareceu, toda aquela pompa de riqueza que eles chegaram e ocuparam e tiveram através de Esaú, através de Davi, através de Salomão, agora eles estão reduzidos a 2 tribos. Se não fosse a mão de Deus, Israel teria sumido da face da terra. E é neste momento que o povo está com saudosismo, que o povo está desanimado, olhando para trás. Eles estão olhando para aquilo que eles não tinham mais, olhando para Moisés, olhando para trás. E eles diziam: Deus nos abandonou, o nosso passado era melhor, ao tempo de Davi, ao tempo passado. E é neste momento que então Isaías profetiza para esse povo dizendo: eu estou no presente. Se você ler o verso de número 15, por favor, veja o que está escrito no verso de número 15. Deus diz assim: eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel, eu sou o seu rei. Deus está dizendo: o Deus que criou Abraão, o Deus que de um homem de 100 anos e uma mulher, Sara, de 90 anos, criou um único herdeiro, e de Isaac, um único filho, eu fiz nascer esta nação como as estrelas do céu. Ainda que a Síria tenha levado as 10 tribos, e só restaram vocês, Judá e Benjamim, Deus está dizendo: eu continuo sendo rei, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo sendo Deus Criador, e eu posso fazer tudo de novo, e eu posso fazer mais e melhor. Deus então diz: não vivam no passado. E quando Deus diz não vivam no passado,
Ele não está dizendo para o povo esquecer as suas leis, seus princípios, a sua palavra, os seus fundamentos, não. Ele está dizendo para o povo crer nele agora, no presente, colocar sua confiança em Deus, olhar para frente, não ter saudade daquilo que eles perderam, porque Deus está aqui e pode fazer mais e melhor do que Ele fez no passado. Esqueçam o passado, vivam o presente e esperança no futuro. Não fique lembrando das coisas passadas e nem pense nas coisas antigas. Sabe, queridos, não adianta pedirmos para Deus um ano de 2023 e entrarmos neste ano derrotado, lembrando das frustrações do passado, lembrando dos sentimentos azedos do passado. Tem gente que guarda amargura, tristeza, enumera suas traições. Pessoas que são um registro histórico, emocional das suas dores e dos seus fracassos. Basta olhar para os seus olhos que vê a melancolia. Basta conversar com ele que ele vomita todo tipo de coisa ruim da sua vida. Como é que Deus pode colocar algo novo na tua vida, fazer algo novo na vida de vocês? O problema não é Deus esquecer o nosso fracasso, é nós esquecermos o nosso fracasso. Deus está dizendo: do teu pecado eu não me lembrarei mais, eu jogarei no mar do esquecimento, eu já te perdoei. Mas você permite que o diabo fique lembrando toda a folha corrida de coisas que tem acontecido na tua vida, e você tem deixado o diabo vir buzinar na tua cabeça, dizendo que você é um pobre coitado, que você não conseguiu, que você fracassou, vai fracassar de novo. Você já está entrando 2023 derrotado. Mas Deus está declarando hoje para você: deixa o passado para lá, e eu vou fazer coisas novas na tua vida para frente. Sabe, queridos, às vezes nós acreditamos tão forte no Deus do passado, que nós não acreditamos no Deus do presente. E às vezes a gente fica celebrando o passado, dizendo: 1930 que foi bom, 1960 que foi bom. Eu fico vendo pessoas denegrindo os jovens de hoje, dizendo: a minha juventude que era boa, naquela época os jovens que eram crentes daquela época. E Deus está dizendo: dobre a sua língua, porque nos últimos dias os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, e os velhos, Deus diz, e os velhos sonharão sonhos. Irmãos, uma pessoa que depende de Deus, que vive a fé no Senhor, o que a torna viva não é a idade física, não é a idade biológica, é a sua idade de fé e confiança em Deus. Quando você coloca a sua presença no Senhor, a sua vida em Deus, e você sabe que Ele está no presente, realizando, executando, sabe como é a tua linguagem? Você olha para o passado, celebra o que Deus fez no passado, é grato por tudo que Deus realizou, mas você olha para o presente e diz: Deus está aqui e vai fazer mais, 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 e vai fazer mais. Esqueça o passado, viva o presente e esperança no futuro, porque o melhor de Deus ainda virá na tua vida. Segundo o conselho do profeta Isaías, trabalhe confiante na ação divina. E o verso 19 ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Irmãos, como Deus deve ficar triste com alguém que Ele dotou de dons, talentos, de visão,
de capacidade, mostrou para ele o plano, o projeto, e na hora de executar, essa pessoa não executa, porque alguém diz para ele: não vai dar certo, tu não tem pedigree, tu não tem família, esqueceram de você, teu pastor não te olha, te enxerga, rapaz, isso não é para ti. Deus está dizendo: eu sou o teu patrocinador, eu sou o teu fiador, eu sou o teu provedor, eu sou o teu abridor de portas, eu sou aquele que dá a você a capacidade para realizar os sonhos e os projetos que eu coloco na tua vida. E eu louvo a Deus pelo meu Pai, porque nós precisamos ter pessoas que acreditam em nós. Na época que eu morava em Urumajó, jovenzinho, magro, morando em casa de barro, de taipa, quase sem recursos e quase sem nenhuma perspectiva, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, meu pai juntou todo o dinheiro que ele tinha, todo o salário dele, e no dia do Natal, ele podia fazer qualquer outra coisa, mas sabe o que ele fez? Meu pai entrou em casa com uma máquina Olivetti, verdinha, e ele, daquelas que é uma maletinha, era uma maletinha, e ele entrou em casa e disse: meu filho, Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, e eu estou trazendo a máquina para você escrever as tuas redações, os teus esboços, porque Deus vai te abençoar. Mas eu sei que não é sempre assim. Pessoas que te medem pelo momento histórico, pessoas que te medem pela situação em que você está e não enxergam potencial nenhum em você. Agora, Deus está falando com uma nação falida. Deus está falando com uma nação que está perdendo uma guerra, uma nação que perdeu e ficou com 1/10 do que era. 10 tribos foram embora, restam 2. Mas Deus está dizendo: eu sou o tesouro de vocês. Irmãos, nós estamos entrando em um novo período da história do Brasil. Quem está sentado no trono é Deus. Eu, como você, não concordamos com muitas coisas do que está acontecendo e vai acontecer, mas saiba de uma coisa: espere o melhor de Deus, mesmo que venha o caos, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O que é que Deus está dizendo? Trabalhe, valorize o teu dom, a tua capacidade, não diminua o teu sonho. Meu sonho era ser médico, pastor, mas é muito difícil, então eu vou fazer essa outra plataforma. Não vou nem falar nome de curso aqui, para alguém não se sentir diminuído. E eu também não quero me exaltar, mas eu dou meu testemunho, já com 54 anos de idade. Aquele menino que recebeu aquela máquina Olivetti de escrever, Deus me deu a graça de chegar em Belém, me formar como teólogo, me formar como contador, me formar como advogado. E eu tinha feito um curso de psicologia, que eu tinha parado há 7 anos. E como o médico disse: tem que diminuir a carreira aí, vá devagar, só precisa recuperar a saúde. Isso em julho. Eu disse: Thelma, não sei o que eu vou fazer para me ocupar meu tempo. Aí eu pensei, aí a UNAMA mandou para mim uma proposta de voltar para a faculdade. Eu disse: eu vou estudar. Fiz o teste, passei, entrei na turma da manhã, voltei no 4º período, um monte de menino de 19, 20 anos, 21 anos. Na hora de formar as equipes, vão se esquivando para lá, fugindo do dinossauro para lá, e eu aqui no meio da garotada.
me sentindo um peixe fora d'água. E quando eu entro na briga, eu entro. Quem me conhece sabe, quando eu entro na briga mesmo, valendo. E quando fiz as primeiras notas, só 10, não estou me orgulhando não, 10, 9, 8, enfim, já na segunda etapa, já me procuraram para formar equipe, já o vovozinho, né, o tiozinho lá, nas equipes. E terminou esse semestre agora, passei direto em todas as matérias. Vou dizer uma coisa para você: não há tempo para você estudar, para você trabalhar, para você realizar os seus sonhos. Meu sogro, que está aqui, a sua filha, a Thelma, ele formou, meu sogro Enéas, ele formou todos os filhos, e foi para a faculdade com 75 anos de idade, e ele tinha um lema: 75 sem estudar é um velho ignorante, 75 com estudo é um velho inteligente e formado. E ele se formou com 70 e poucos anos. E sabe qual é o tremendo com Deus? É que Deus se supera. Deus se supera na tua vida. Ouça os testemunhos. E eu profetizo para você que daqui a 10, 15 anos, se Jesus não voltar, você vai contar coisas maravilhosas, e você vai se lembrar desta mensagem. Não importa as circunstâncias, Deus vai te patrocinar. Terceiro conselho do profeta Isaías, ele diz: renove diariamente a sua visão no Senhor. Verso 19, ele diz: agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Queridos, quem aqui de vocês conhece irmãos que só tem visão com cobra, com coisa de derrota? Ele olha para a tua cara, sempre tem uma visão para contar, mas a visão que ele conta é sempre de derrota, sempre de queda, sempre de tristeza, sempre de fracasso. Eu vou dizer algo a você: há um problema na tua fé. Se você só vê demônio, se você só vê capeta, se você só vê... A Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Isto é, se a tua mente está renovada, se a tua mente está sadia, você vai ser uma pessoa positiva, corajosa, otimista, para frente. Mas se você é uma pessoa que está feia por dentro, não se renova em Deus, nem o diabo quer andar contigo. Um dia eu vi uma pregação de um pastor que ele disse assim: tem gente que está tão derrotado, tão devorado, que nem o devorador entra mais na casa dele. Eu disse que é exagero, mas vou falar algo tremendo para você. Deus está te dando um novo ano. Você sabe qual é a moeda que ninguém pode comprar? É o tempo. O tempo. Ninguém pode comprar o tempo. Dá uma respirada aí, respire assim. Deus está me dando tempo. Levante as suas mãos, diga: Senhor, obrigado por 5 minutos. Obrigado por 10 minutos. Obrigado por 20 minutos. Eu queria que você fechasse os olhos. Feche os olhos, feche os olhos. Eu quero te dar uma unção de visão, orar para Deus abrir os teus olhos. Feche os teus olhos, e eu vou conferir de 1, 2, 3. Quando eu falar 3, você vai abrir os seus olhos, mas você não vai enxergar a derrota, você vai enxergar Deus. Você vai enxergar esse irmão bonito do teu lado. Você vai ver pessoas, amigos. Não é depois de amanhã não. Deus está trabalhando hoje. Olha o que Deus está dizendo: eu estou trabalhando hoje. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não o percebem? Escute o que eu vou te dizer. Naqueles dias, quem não tinha fé só estava vendo 2 tribos derrotadas. Mas naqueles dias em que Isaías está profetizando, quem tinha fé, sabe o que estava vendo? Ele estava vendo Deus trabalhando naquelas 2 tribos que restaram. Se você ler o capítulo 37 do livro de Isaías,
combinado com 2 Reis, capítulo 17, quando Senaqueribe entra em Israel e destrói tudo. Ele chega nos portões de Jerusalém e ele começa a ameaçar. Sabe o que Ezequias, que é o rei, faz? Ele vai para o templo e ele vai adorar a Deus, porque não tinha comida. Senaqueribe com seu exército cercou Jerusalém, e quem não via nada, só via assírio. E o que acontece, pastor? Quando Isaías está prostrado, aliás, Ezequias está prostrado aos pés do Senhor Jesus, Deus usa o profeta Isaías e manda que o profeta Isaías, esse mesmo Isaías que está aqui profetizando, ele vai lá com o rei Ezequias. E se você ler no capítulo 37, a partir do verso 14, tem a oração do rei Ezequias. E eu não vou ler devido ao tempo, do capítulo 37, do verso 14, do livro de Isaías, até o verso de número 20. Isaías clama a Deus, e ele diz: Senhor, Senaqueribe derrotou as tribos que foram levadas para a Síria, e derrotou as outras nações, porque eles estavam distantes de ti, te desobedeceram, não te honraram. Mas Ezequias diz: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, olha para o teu povo, nos dá vitória. Sabe o que acontece? Quando Ezequias acaba de orar, Deus usa o profeta Isaías e manda falar para o rei Ezequias dizendo: eles não entrarão nesta cidade, eles não vão disparar uma flecha contra ela, aqui não entrará nenhum soldado, e não vai ser disparada nenhuma lança contra Jerusalém. Ezequias creu. À noite, quando todos dormiam, veio um anjo do Senhor e matou 185 mil assírios. Um anjo matou um exército inteiro, e o exército assírio, os que restaram, correram. Quando foi pela manhã, mandaram avisar o rei Ezequias, dizendo: Deus ganhou a batalha por nós. Eu quero declarar para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus já está fazendo a obra. Abra o teu olho nas pequenas coisas, olha para o teu filho, olha para a tua família, olha para o que Deus está realizando na igreja. Há um Deus vivo, há um Deus presente, a glória de Deus é real na nossa vida. Quarto lugar, qual é o conselho que Isaías dá para nós? Ele diz: alegre-se na presença de Deus em meio ao deserto. Se você ler o verso 19, ele diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares ermos. O que é deserto? Deserto é um lugar inóspito à vida, nem vida vegetal, nem vida animal, com raras exceções, nasce no deserto. Mas Israel já tinha experiência com o deserto, porque grande parte da terra de Israel é no deserto. Deserto da Judeia, o deserto onde Jesus enfrentou a Satanás. Mas os grandes desertos são lugares onde à noite chega a frio extremo de 10 graus abaixo de zero, e durante o dia calor de 50 graus. Mas Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês querem vitória em 2023? A mensagem para nós hoje: não olhe para as circunstâncias, não olhe para o deserto que você vai entrar. Eu não quero ser profeta de maldição para a vida de ninguém aqui não, mas nós, muitos de nós, atravessaremos desertos em 2023. O problema não é o deserto. Você pode estar no jardim com uma serpente e ser derrotado por Satanás no jardim, mas no deserto, quando Deus está presente no deserto tem maná do céu, no deserto tem água saindo da rocha, no deserto você atravessa o mar, no deserto tem tabernáculo, no deserto Deus, Ele te dá a sombra durante o dia, na sua coluna de nuvem, e à noite Ele te ilumina, e Ele te dá a direção através da sua glória.
O problema não está no deserto. O problema é com quem você está no deserto. E Deus está dizendo: eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares ermos. A igreja não pode formar coro de derrota com a população que não conhece a Deus. Pode estar do teu lado muita gente reclamando e dizendo: tudo está mal, tudo vai se acabar, tudo está deserto. Mas você não, você está dando glória a Deus e orando e dizendo: se vai chegar o deserto, vai chegar o milagre, vai chegar a vitória, vai chegar a bênção, vai chegar a vitória de Deus. Quinto e último lugar, conselho do profeta Isaías. Ele diz: viva incondicionalmente o propósito de Deus. Verso 18, leia comigo. Ele diz: ao meu escolhido. Verso 21, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Escute. Talvez você diga: pastor, por que Deus está dizendo para mim esquecer o passado e olhar para hoje e para amanhã? Por que Deus está dizendo que Ele é meu patrocinador? Por que Deus está dizendo para mim ver a sua presença pela fé? Por que Deus está dizendo que Ele vai abrir águas e caminho no deserto? O que eu tenho de especial? Por que Deus vai fazer isso? Não é porque você é bonitinho só, não. Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Coloque a mão no seu peito e diga assim: eu sou escolhido por Deus, eu sou formado por Deus, e eu fui chamado por Deus para celebrar o seu louvor. Escute, você não vai perder para o urubu, você não vai perder para as vaquinhas, você não vai perder para os passarinhos. Deus está dizendo que os chacais, as raposas vão adorá-lo, porque Deus não fica sem louvor na terra. Mas Deus está olhando do céu para o Brasil, está olhando para todos, mas Deus está olhando para o seu povo que está adorando e glorificando o seu nome. Lá na sua casa, lá na sua escola, lá na sua empresa, dentro do táxi, do ônibus, aonde você estiver, no início de janeiro, em fevereiro, em março, o ano inteiro, o louvor que vai sair da tua boca, a adoração que vai sair dos teus lábios. Deus não está procurando adoração, mas Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando alguém perguntar para você: por que você tem tanta expectativa nesse ano de 2023? Você vai dizer para ele: Covid não me mata, bala não me mata, ninguém me mata. Eu vivo o tempo determinado por Deus. Repita comigo assim: eu sou imortal, até que se cumpra todos os planos de Deus na minha vida. Jesus disse: não temam aquele que mata o corpo, temam aquele que mata o corpo e ainda lança o espírito no inferno. Eu quero profetizar para você: você tem um chamado. É por isso que a nossa igreja, a declaração de missão é: cheios do Espírito Santo. A nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, servir ao próximo e vigiar e orar até Jesus voltar. Qual é o seu propósito para 2023? É ganhar dinheiro? Qual é o seu propósito para 2023, pastor? É achar o meu companheiro, está lascado. Qual é o seu propósito para 2023, pastor? Quero encontrar aquela gata que é a mulher da minha vida, está lascado.
propósito da tua vida, principal da tua vida, não é ganhar dinheiro, não é enriquecer. Tudo isso são adereços para aqueles que sabem e conhecem o seu propósito. Qual é o seu propósito? É realizar aquilo que você nasceu para realizar e para fazer a vontade de Deus. Quando você diz: Senhor, eu quero o teu propósito para a minha vida, porque nós queremos esquecer o passado, queremos agradecer a Deus pelo presente, queremos olhar para o futuro e dizer: Deus, nós temos uma aliança eterna contigo.